Então, eu acho que tem dois aspectos principais na minha apresentação. Um que dialoga com a questão das políticas inclusivas, né? O que na verdade a gente aborda é que, no caso brasileiro, são estratégias inclusivas nas políticas públicas já existentes, né? O que a gente procura mostrar é como o investimento em políticas estruturais de natureza universal, em educação, saúde, né, e trabalho, se articulam com políticas compensatórias voltadas para públicos mais específicos, tá? Juntamente com outros aspectos que têm a ver com avanços institucionais do setor público, né? É uma combinação de política pública, de avanços institucionais, num contexto econômico favorável, e isso produz a inclusão, né, de segmentos populacionais importantes da população brasileira e provoca uma mudança, vamos dizer assim, de patamar significativo em várias dimensões sociais, né? Uma queda muito acentuada da pobreza, uma reversão da tendência de concentração de renda, melhoria nos indicadores educacionais, melhoria dos indicadores de saúde em todas as regiões brasileiras. Essa foi a primeira parte da minha apresentação. A segunda tem a ver em como os instrumentos de monitoramento e avaliação que nós desenvolvemos no Ministério do Desenvolvimento Social ajudam a essa agenda de políticas e dessa estratégia de políticas inclusivas. Então, nós falamos um pouco sobre as nossas experiências nesse campo, desenvolvendo instrumentos de gestão da informação, instrumentos de monitoramento e pesquisas de avaliação. Olha, eu acho que o desafio é conseguir que as políticas estruturantes, né, e as políticas sociais universais de educação, saúde, acesso ao mercado de trabalho e previdência consigam chegar na população mais vulnerável, né? Como você sabe, o Plano Brasil Sem Miséria tem exatamente esse foco. É como fazer com que as políticas estruturais, né, estruturantes do Estado brasileiro, né, já existentes há um bom tempo, de fato consigam chegar nessa população, tá? E existem naturalmente no Plano Brasil Sem Miséria outras ações mais específicas voltadas para esse público. Então eu diria que o grande desafio das políticas inclusivas no Brasil é conseguir mover gestores nas três esferas, federal, estadual e municipal, para olhar para esse público também. E felizmente estamos conseguindo chegar nesse público por conta exatamente de chamar a atenção da necessidade de atender esse público de forma diferenciada, tá certo? Por exemplo, os cursos de qualificação profissional existentes no Ministério do Trabalho, eles estão em processo de adaptação, exatamente porque o público desses cursos, no caso específico desse público do Brasil Sem Miséria, tem muito mais dificuldade do que a média da população brasileira. Então esse aí é um exemplo de algumas das dificuldades que nós temos de adaptação de políticas estruturadas e universais para atender públicos vulneráveis, né, que precisam ser incluídos nos direitos, né, sociais já consagrados pela Constituição brasileira. Então, o papel do monitoramento e avaliação é desenvolver instrumentos cada vez mais específicos que permitam ao gestor, lá na ponta, né, no município ou no estado ou aqui no governo federal, ter conhecimento sobre as características desse público, o contexto em que eles vivem, quais são as oportunidades existentes naquele município para que o curso de qualificação seja realmente um elemento a mais para potencializar a inserção desse indivíduo no mercado de trabalho local, ou
que permita ao gestor local identificar quais são as potencialidades econômicas para cooperativismo, para a economia solidária, enfim, criando oportunidades de inserção dessa população, vamos dizer assim, no mundo produtivo. Então, esse é uma das, vamos dizer assim, dos desafios que existem em prover instrumentos cada vez mais específicos de monitoramento e avaliação para os gestores poderem, vamos dizer assim, conhecer melhor o seu público, né, e as características em que esse público vive e customizar, né, ou seja, adaptar programas já existentes para aquela localidade. Eu acho que cada vez mais nós vamos ver no Brasil, nos próximos anos, vamos dizer assim, uma diversificação de programas de inclusão produtiva adaptados à realidade local. Esse aqui, e para isso os instrumentos de monitoramento e avaliação são fundamentais. Olha, nós desenvolvemos várias ferramentas. Uma das ferramentas, ela é uma ferramenta de um tipo de um data warehouse que combina dados do Cadastro Único de Políticas Sociais, onde nós temos as informações da família e do indivíduo, né, em termos de sua inserção no mercado de trabalho, em termos de escolaridade, com outras bases de dados existentes em outros ministérios, de tal forma que a gente possa saber se aquela pessoa inscrita no CadÚnico já tem acesso a um programa na área do mercado de trabalho, na educação, ou, enfim, qualquer outra área de política social do governo. Essa, então, é uma ferramenta que a gente chama de a ferramenta de identificação de públicos para serviços específicos. Essa ferramenta tem um subproduto que é a condensação de indicadores em nível municipal, de tal forma que a gente possa saber quantas pessoas, por exemplo, do Cadastro Único de Políticas Sociais ou quantos beneficiários do Bolsa Família têm acesso ao Brasil Alfabetizado, que é o programa de alfabetização de jovens e adultos do governo federal, por exemplo, tá? Ou quantas das famílias têm acesso à tarifa social de energia elétrica, tá? Em cada um dos municípios brasileiros. Então nós temos séries históricas desses indicadores e uma ferramenta que permite ao gestor municipal ver se aquele indicador, né, específico de provimento de serviços, de fazer com que os serviços cheguem ao público do Brasil Sem Miséria, de fato estejam evoluindo no sentido desejado. Então, são duas ferramentas, mas existem outras ferramentas apoiadas no censo demográfico, que permitem identificar quais são os bolsões de pobreza nos municípios brasileiros em nível de setor censitário, e também outras ferramentas que estão sendo desenvolvidas junto com outros ministérios para geocodificar todos os equipamentos públicos existentes no município, de tal forma que o técnico ou o gestor que recebe uma família, ele possa orientar a família sobre as suas necessidades. Olha, nesse equipamento público aqui, nessa escola técnica, existe um curso que pode interessar o senhor, senhora ou o seu filho. Olha, nesse equipamento aqui da assistência social, existe um serviço especializado de mulheres ou crianças vitimizadas por questões de violência doméstica. Tá? Então é um grande mapa de oportunidades e serviços públicos que a gente está colocando à disposição também do gestor. Isso também é, vamos dizer, gestão da informação para aprimoramento das políticas. Olha, tem muitas lições que nós aprendemos, né? Estamos ainda aprendendo muito, aprendendo inclusive boas experiências em outros países, né, que temos visitado ou que têm ido nos visitar lá no MDS. Primeiro, talvez o maior aprendizado é da ingenuidade tecnocrática, né? Às vezes a gente imagina que prover informação,
né? Organizar a informação num portal é suficiente para que, né, essa informação seja apropriada e usada pelo gestor ou técnico na ponta. Na verdade, entre a produção e o seu efetivo uso, existe uma distância muito grande. Então, eu diria, um dos aprendizados nossos é que nós temos que focar muito na capacitação, na disseminação das nossas ferramentas, dos nossos relatórios de avaliação, dos nossos painéis de indicadores. Então, estamos investindo muito na capacitação dos gestores nos 5.500 municípios brasileiros. Aprendemos também muito que precisamos de muita parceria. Não é possível, por exemplo, fazer capacitação desses gestores e técnicos por todo o Brasil sem a participação de universidades que entendam sobre o assunto. Então, parcerias estratégicas para desenvolver pesquisas, para fazer capacitação é outro aprendizado fundamental. Nessa linha também de parcerias estratégicas, temos parceria com o Instituto Nacional de Estatística do Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque ele tem muita expertise de coleta de dados de campo, de desenho de questionários, de amostragem. Então isso também é um outro aprendizado nosso, que bons instrumentos de monitoramento e avaliação são desenvolvidos pelos institutos de estatística e eles devem ser procurados também como parceiros. Enfim, existem também outros aprendizados mais, assim, não menos importantes, mas talvez mais específicos, como a necessidade de ter a parceria e o engajamento dos gestores das políticas e programas desde o começo. Se você quer garantir que as nossas informações, o produto da nossa avaliação seja usada pelo gestor, ele precisa participar, ele precisa ser ouvido desde o início, até para que as suas demandas de informação, as suas perguntas de avaliação estejam contempladas, né, no processo de pesquisa que vai ser depois desenvolvido, né? E também, esse é um outro aprendizado, né, fundamental, que, né, nós aprendemos nesse processo. E talvez o último aprendizado aí, que vale a pena também comentar, embora tenhamos detalhado isso na apresentação, é a necessidade de abordagens multidisciplinares para os problemas sociais. Não existe uma única técnica, não existe uma única abordagem metodológica para realmente entender os problemas sociais na sua multidimensionalidade, né? A violência, a pobreza, a falta de escolaridade, enfim, são problemas que são multideterminados, são múltiplas as causas, né? E as soluções também são variadas, portanto, é preciso integrar metodologias quantitativas, metodologias qualitativas, metodologias quase experimentais também, para poder ter um grande levantamento, né, que ajude a você entender as causas e a problemática daquela questão social a ser tratada através de um determinado programa.